Estamos começando esse estudo novo agora, o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, pela editora FEB. Então, um livro extremamente importante, você deve tê-lo em casa para que você estude, para você acompanhar o nosso estudo aqui. E muitas das vezes, a pessoa espírita, às vezes dentro da casa dele, ele é espírita sozinho. Então, nós estamos postando nossos estudos para que você tenha uma companhia para estudar. Você vai lendo, conforme a gente vai postando aqui ao lado, vai lendo com seu livro, vai lendo aqui. É importante ter o livro para você fazer suas anotações, fazer suas pesquisas posteriores. E assim a gente está participando com você dos seus estudos para que você não se sinta tão sozinho nesses momentos importantes que é estudar a doutrina espírita. Então, nós vamos começar em torno da obsessão, que é a primeira parte que tem ali no livro. Escrito em linguagem simples, clara, direta e objetiva, este livro aborda a complexa temática do tratamento curativo e preventivo das obsessões através do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Esclarecer o problema da obsessão, falar que as pessoas estão possessas pelo espírito mal, que eles estão endemoniados, que as pessoas estão sob a influência de demônios. Muitas religiões falam isso, não só religiões cristãs, mas outras religiões também. Mas esclarecer como que dá o processo, por que se dá o processo, e a terapêutica que você possa tratar e prevenir a doutrina espírita que nos traz. Então, sempre que a gente vai estudar o Evangelho, sempre que a gente vai procurar entender o sistema do Evangelho, a gente vai começar então a compreender os problemas da obsessão, de que forma nos estabelecem e como nós podemos nos tratar. Aí é uma participação do obsediado, da família do obsediado e da casa espírita. Tem que estar tudo bem funcionando, uma engrenagem bem lubrificada, vamos dizer assim, bem entrosada, bem encaixada dentro desse processo, para que todos nós possamos ter paz de espírito. Então a gente tem uma preocupação muito com parte de reunião mediúnica, reunião de desobsessão. A gente estudar o livro dos médiuns, nós temos estudos de todos os livros, todo o livro dos médiuns, de todo o Evangelho, também para você poder estudar conosco. A gente liga ali na internet, clica, escreve no nosso canal, deixa seu like, participe conosco desse estudo para que a gente possa estar interagindo. Se tiver dúvida, pode perguntar pelos canais da mídia e a gente, dentro do possível, vai procurando responder. E é muito importante que a gente entenda esses processos obsessivos. A autora na introdução diz da sua experiência no trabalho de equipe em centro espírita, no amplo terreno da desobsessão. 25 anos passaram-se na ampulheta do tempo, durante os quais dedicou-se às tarefas cristãs de socorro a espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Estar dentro de uma reunião mediúnica, estar dentro de uma reunião de tratamento espiritual, uma reunião de desobsessão, cada um dá um nome, e as pessoas, às vezes, por comodidade, falam reunião de educação mediúnica. A reunião de educação mediúnica, ela é ad eternum. Nós vamos estar sempre passando pelo processo de educação mediúnica. Se nós não nos educarmos mediunicamente, como vamos realizar nossos trabalhos? Então é importante que a gente entenda que nós temos que fazer o nosso trabalho íntimo, fazer o nosso trabalho de reforçar intimamente as nossas predisposições boas, evangelizar ao máximo nossos sentimentos. A gente sempre repete uma frase de nossa amiga espiritual, Ana Barilova, que ela fala: controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Se a gente conseguisse fazer isso tão facilmente, a gente conseguiria resolver muitos problemas nossos mesmos. Mas enquanto isso, a gente vai estudando, vai lutando conosco mesmo para a gente procurar se aperfeiçoar. Mas, lendo-se e estudando-se o seu livro Obsessão e Desobsessão, sente-se que Sueli Caldas-Schubert palmilhou a estrada dos que, nesse esforço de elucidação espiritual, a precederam em várias épocas, oferecendo-nos obras codificadas e do conhecimento mediúnico no capítulo específico da etiologia da alienação da mente. Então, o trabalho que ela fez, ela trabalhou junto com várias pessoas, hoje ela está quase 90 anos. Aliás, para a mulher falar quase 90, né, ela não gosta muito, então bem mais de 80 anos, e com muitos anos de dedicação à doutrina espírita, trabalhando nas lides da desobsessão, deixando para nós esse trabalho maravilhoso.
entender como que funciona esse complexo da mente. No nosso livro Conteúdo Transcendente tem uns 3 capítulos que fala sobre a mente. Muito interessante da gente entender. Por isso, a par da experiência que possui a autora, escreveu fundamentada na familiaridade com que, de bom e atualizado, existe e pode ser transmitido aos leitores. Então trouxe para nós um conjunto de informações, um conjunto de atitudes importantes para o nosso trabalho, importante para o nosso entendimento sobre como trabalhar na doutrina espírita, de que forma nós vamos trabalhar mediunicamente. Então, trabalho mediúnico vai ser sempre trabalho mediúnico. Se você está em educação mediúnica, ou seja, iniciando os trabalhos, se você está na desobsessão, ou seja, fazendo um trabalho mais complexo, que exige mais treinamento, mais responsabilidade, se você já está na reunião mediúnica de trabalhos básicos, também é de responsabilidade. Então, nós precisamos, com isso, procurar entender, procurar compreender e procurar agir para que todos nós estejamos em condições de melhor servir a causa do Cristo, de melhor servir a causa do bem. Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, ditou Edivaldo Pereira Franco aos 20/7/1980, especialmente para este livro que estamos entregando ao público, em nome do Departamento Editorial da FEB, o interessante estudo que intitulou Problema de Emergência. E aí nós temos que ver que existe emergência médica, emergência militar, emergência na área de segurança dos mais variados níveis, ou seja, existem vários momentos que nós falamos de emergência. E a emergência espiritual já passou do momento da humanidade entender o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho dessa necessidade de procurarmos compreender, entender, estudar, desmistificar para podermos usar essa ferramenta tão importante para a segurança psíquica da humanidade. Falamos em transição planetária, mas esquecemos de fazer a nossa transição espiritual. Para que o planeta passe por uma transição planetária, nós precisamos passar por uma transição espiritual. Do jeito que está, com os pensamentos que estamos, com a forma que estamos cultivando nossos sentimentos, fica muito difícil. Esse compêndio foge à teorização excessiva e à inovação sem proveito, destacando-se no informar e esclarecer, instruir e consolar, adequando e dosando os ensinos segundo o desdobramento de roteiro inteligente, aliado às necessidades da desobsessão. Então, desobsessão ela é muito complexa quando falamos em desobsessão, porque a gente tem informação, uma informação um pouco empírica, de que existe na Terra 4 espíritos desencarnados para cada encarnado. Vamos colocar que 1/3 deles sejam espíritos que já têm ocupação útil no plano espiritual. Então, sobrou 3 que estão aí perambulando, acha um aqui, acha outro ali, perturba um de lá, outro de cá, não tem muita consciência do que estão fazendo, assim como a maioria dos seres humanos. Então vamos ter 3 espíritos para acompanhar cada pessoa e um para dar uma protegida, para dar uma atenuada, porque a gente entende a importância da ocupação útil. Entendendo dessa forma, também tem aqueles que eles não fazem nada de útil, também não vão ter espírito para acompanhar eles. E tem aqueles que estão querendo fazer coisa útil e tem um monte de espírito para cercear que ele faça coisa útil. E assim nós vamos ver ao infinito de possibilidades prós e contras às ações humanas. Lembrando que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que são os espíritos que influenciam tanto a nossa vida que muitas das vezes são eles que nos dirigem. Dentro do processo obsessivo, nós estamos sob a companhia de um determinado espírito infeliz que nos ataca, que nos influencia, que nos perturba. Então é obsessão. Esses espíritos podem ser muito maus, mais ou menos maus, atormentam da forma A, da forma B, da forma C, cada um com seu nível de especificidade e de complexidade. Então, entendendo isso, nós vamos entender que nós poderemos ter uma pessoa que vai a uma reunião pública, espírita, toma um passe, assiste a palestra, faz suas orações, toma um passe, e ele sai dali aliviado, sofrendo menos influência daquele espírito que o atormentava. Existem outros que vão fazer a mesma coisa e vai piorar a sua situação. Existe um terceiro grupo que precisarão de uma reunião mais específica para tratamento, mas não precisa ser com muito rigor. E outros sim vai precisar de bastante rigor na reunião de tratamento, porque tem ali espíritos conhecedores do que está fazendo, entendem o que estão fazendo, sabem muito bem onde querem chegar e vão tomar ações e atitudes para esta finalidade.
Então, é de grande importância que a gente entenda todos esses processos para que a gente possa ter como caminhar com segurança, caminhar com bom entendimento para as realizações que a vida exige de cada um de nós. Se livrar, ou melhor, educar os espíritos que nos assediam, faz parte do compromisso de todos nós. E às vezes, como deixou bem claro Kardec, precisamos de uma ajuda externa, precisamos de uma ajuda de uma reunião mediúnica, precisamos de um conselho de uma pessoa, ou às vezes precisamos que um espírito, através do próprio de um médium, ou dentro da reunião mediúnica, vai orientar aqueles espíritos para eles tomarem consciência das suas responsabilidades frente à vida. E vai ter aqueles que não vão conseguir se livrar das obsessões tão simplesmente. Vai passar a vida toda sob certas influências ou, devido a lesões sofridas na sua estrutura perispirítica, vai passar um grande tempo sob essas consequências. Emmanuel, prefaciando o livro de André Luiz pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, declarou que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. E que, se a ignorância reclama devotamento de professor na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante dos gabinetes de análise psicológica. A alienação mental dos espíritos encarnados exige concurso fraterno de corações amigos com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo, em sua feição clara e simples. Da leitura da obra que ora nos ocupamos, se depreende que tal é também o entendimento de Sueli Caldas Schubert. Então, ela fez a leitura, procurou entender o estudo, procurou entender o compromisso, e aqui nós temos que entender uma coisa importante. Não é caça de fenômenos, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Isso, gente, é muito importante. Nós vamos deparar com pessoas, às vezes tão simples, mas elas têm aquele magnetismo necessário ao refazimento, à reestruturação desses espíritos. Outras, aparentemente atormentadas, vão ter como auxiliar ainda mais essas pessoas. Cada um daqueles integrantes da equipe mediúnica, porque equipe tem um fim colimado. A equipe tem um fim determinado para fazer. Ambos se ajudam, ambos se interagem para alcançar um fim, um êxito, um propósito. E todos ali são importantes. Então, vai ter sempre aquele que vai ser importantíssimo para a sustentação, o outro para a dialogação, vai ser visto mais à frente no estudo, e vai ter aqueles de incorporação, e tem aqueles que dá aquele toque final, por magnetismo, por força moral, por conhecimento, por fé, ou seja, por uma força psíquica que ele resolve ou resolverá os casos mais complicados. Dentro de um trabalho, de uma equipe mediúnica, repetimos, temos que entender que vai existir essa pessoa, ou deve existir essa pessoa, ou caso venha existir, respeitem-na e mantenhamos todos no entendimento de que todos somos importantes dentro daquele trabalho. A obra em questão, que tem esse umzinho aqui em cima, é o livro Desobsessão, de Francisco Cândido Xavier. O livro Desobsessão, nós temos 2 estudos, um capítulo por capítulo, são 73 vídeos, tem a playlist Gelson, Desobsessão, PL, e depois a Desobsessão por tópicos também, Gelson, Desobsessão, tópico, PL. Vai aparecer. De todo jeito, os dois vai vir primeiro quando você coloca dessa forma. E nos tópicos tem 15 vídeos, separados por tópicos, para que a gente possa... São vários capítulos dentro de cada tópico para que a gente possa entender. Então, temos esse estudo lá e agora fazendo esse outro importante aqui que vai complementar o anterior. E aí, nós vamos precisar dessa questão de ter esse tato psicológico. Não é ser psicólogo, é ter um tato psicológico que cada um vai ter para conversar com cada espírito. E aí tem que ter cultura, tem que ter entendimento, tem que ter responsabilidade para na hora de você orientar aquele espírito. E por isso tem que ter sigilosidade máxima dentro das reuniões de treinamento mediúnica e de desobsessão. Qual o nível que for classificado aquela reunião,
tem que ter o sigilo, porque nem todo mundo vai estar preparado para entender os assuntos que ali são abordados e os espíritos que ali são tratados. E aí, esse concurso fraterno de corações amigos, que conjugar amor, fé, conhecimento, vai levar as pessoas a ter um bom entendimento, vai levar as pessoas a compreender bem a parte que nos toca dentro de cada situação que estamos ali vivenciando. Sendo de estudo da obsessão e prática da desobsessão, este novo manual desdobra o assunto de maneira correta, precisa e sempre fraternal e amiga, permitindo que diferentes faixas de lidadores da mediunidade tenham acesso justo a tão nobre atividade espiritual. É importante entendermos isso, que ao estudarmos aqui, nós estamos assumindo esse compromisso com a nossa consciência de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de estarmos em condições de poder ajudar a quem quer que seja, dentro dos trabalhos de desobsessão, dentro dos trabalhos de buscar, conhecer, entender e praticar a doutrina espírita sobre mais alto nível. Porque quando temos o conhecimento dos livros da codificação e começamos a estudar as obras básicas, nós vamos entender que a vida é muito mais complexa do que aquilo que nós possamos pensar. Por fim, queremos assinalar que o presente livro equivale, em certo sentido, a formal desmentido de que exista no Brasil, quanto ao respectivo movimento espírita, aspirações ou diretrizes elitistas, pois ele satisfaz plenamente, se observadas as sugestões que contém a parte alusiva às reuniões e atividades de desobsessão por pessoas e instituições do espiritismo, do opúsculo Orientação ao Centro Espírita. Então já tem esse livrinho de Orientação Centro Espírita que traz para nós informações, como gerenciar uma casa espírita, como trabalhar com as mais variadas e delicadas situações dentro de uma casa espírita. Bom, esse presente texto é de Francisco Thyssen, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, era atual presidente na época que o livro foi escrito em 1981. Então, o número 2 que está aqui em cima, esse 2zinho ali, Orientação Centro Espírita, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, constituindo conclusões a respeito de estudos procedidos pelos conselhos zonais em seus 3º e 4º ciclos, de 75 a 80. Está na 2ª edição, no caso em 81. Hoje já tem edições muito mais modernas, certamente, e você pode encontrá-lo no site da FEB, febnet.com.br, vai lá em downloads, busque por esse Orientação Centro Espírita, que você vai achar. Ou mesmo se você colocar no Google Orientação Centro Espírita PDF, vai aparecer para você baixar. Hoje temos muito recurso de estudo, que é importante, e a gente compreender, a gente entender, a gente procurar estudar para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. E fica aí nosso muito obrigado a Sueli Calda Schuber e a toda a equipe, todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que trabalharam na elaboração desse importante livro. A gente vai para a segunda parte, problema de emergência. Esta foto aqui, quando ela tinha 15 anos, eu achei interessante porque ela tem no olhar aquela expressão, eu vencerei. Né? E certamente é uma grande vencedora. A ela, nosso sincero muito obrigado. E aqui está o site da FEB Editora, febeditora.com.br, onde você pode encontrar o livro Desobsessão.